Estamos de volta. A vacina inglesa AstraZeneca gera desconfiança por parte dos canadianos. A suspensão da vacinação em alguns países europeus e a constante mudança de protocolos no Canadá podem ter contribuído para o problema em causa. A principal arma contra a pandemia de Covid-19 é a vacina. E o Canadá foi rápido em comprar e aprovar o maior número de doses possível. Aqui no Canadá, 4 vacinas estão aprovadas: a Pfizer, a Moderna, a Janssen e a AstraZeneca. Entretanto, a AstraZeneca, ao contrário das demais, teve um processo de aprovação repleto de decisões contraditórias e conflitantes. No dia 26 de fevereiro, a Health Canada autoriza a vacina AstraZeneca para uso no Canadá para qualquer pessoa com mais de 18 anos. A aprovação tem por base uma taxa de eficácia de 62%. O Canadá aprovou 2 fabricantes diferentes, a própria AstraZeneca e o Serum Institute of India. No primeiro dia de março, a primeira mudança. O Comitê Nacional de Imunização, NACI, recomenda que a vacina recém-aprovada não seja administrada a pessoas com mais de 65 anos, devido à informação limitada sobre a eficácia desta vacina neste grupo de idade no momento. No dia 16 de março, outra mudança. Citando novas evidências, o NACI volta atrás e atualiza suas recomendações para dizer que a vacina AstraZeneca agora pode ser dada a idosos. No dia 29 de março, outra reviravolta. O NACI atualiza novamente suas diretrizes, dessa vez para impedir que pessoas com menos de 55 anos sejam vacinadas. A preocupação são os casos de coágulos sanguíneos que apareceram em pessoas vacinadas na Europa. As constantes mudanças de recomendação no Canadá, os casos de coágulo sanguíneo e a suspensão da vacinação com a AstraZeneca em diversos países da Europa parecem ter impactado a confiança dos canadianos na vacina. AstraZeneca, a little bit hesitant as usual because of all the issues regarding it, but as long as it's effective, it has some effectiveness, take it. I think if it's not safe, they should ban it, yes. I'm happy they acknowledged the blood clot as a potential side effect. Luckily, the possibility of that is still far lower than it is for women who use birth control. It's safe, 100% safe. The best example is the Prime Minister and the people who run the country, and the people also in the front line. They start to take the vaccine, so there is no more proof. Segundo uma recente pesquisa, apenas 41% dos canadianos que desejam ser vacinados se sentiriam confortáveis a receber a AstraZeneca, número bastante inferior à Janssen, com 70%, Moderna, com 90% e a Pfizer, com 91% de confiança. Dentre os canadianos reticentes com a AstraZeneca, 41% disseram que não tomariam a vacina caso lhe fosse oferecida. Em Ontário, a AstraZeneca é aplicada em diversas farmácias por toda a província. Ao saber que poderia se vacinar, Solange Passos agendou sua dose imediatamente. Solange relatou ter sofrido alguns efeitos colaterais, mas nada grave. Eu tomei numa segunda-feira de manhã, aí quando foi à noite, por volta de 9 horas mais ou menos, eu comecei a sentir os calafrios. Eu tive quase todos os sintomas. Veio a febre e depois a dor no corpo. Eu passei uns 3 dias com dor no corpo, muita dor no corpo. Aí no terceiro dia só que eu tomei o remédio para dor, aí eu melhorei. Mesmo tendo apresentado reações adversas, Solange recomenda que outras pessoas se vacinem. Minha mãe tomou, minha irmã tomou, algumas pessoas que eu conheço tomaram, ninguém teve, eu tive. Então acho que é o meu organismo que é. Então, cada pessoa tem lida, né? O organismo lida de um jeito. Eu tenho que tomar outra dose, vou tomar. Eu acho que é importante. Segundo a biomédica Isabela Gonzaga, pós-doutoranda pelo Princess Margaret Center em Toronto, as constantes mudanças de entendimento do Canadá em relação à vacina são normais e fazem parte do processo científico. A questão sobre a mudança de protocolo, né? Por que está mudando? Uma hora falam uma coisa, outra hora falam outra. A gente entende que isso causa uma certa insegurança, mas quando a gente fala de um estudo científico, quando a gente fala de conhecimento científico, a gente fala de
considerar que as coisas podem mudar. Ao longo do tempo, novos fatos, acontecimentos são registrados, e esses acontecimentos podem sim impactar na forma como a gente deve conduzir o uso de um medicamento ou o uso de uma vacina. Segundo a biomédica, haver diferença de protocolo de vacinas entre países é comum. É comum, sim, num caso como esse, em que foram registrados casos muito raros de coágulo sanguíneo após a vacinação com a AstraZeneca. É muito comum que você tenha esse tipo de restrição diferenciada entre os países, que seja uma coisa ainda diversificada, porque antes da gente conseguir revisar bem esses dados, antes da gente entender exatamente o que está acontecendo, é natural que cada país lide com isso de uma forma diferente. Então, é por isso que alguns países decidiram suspender, talvez porque tenham opções de vacinação com outras vacinas. Aqui no Canadá, a gente tem 4 opções de vacina aprovadas para uso, então você pode restringir um grupo que vai receber uma vacinação, já que a gente tem outras 3 opções que podem ser ofertadas para esse grupo. E aqueles países que não tem tanta oferta de vacina, como, por exemplo, é o caso do Brasil, a gente fica mais restrito a você fazer uma restrição tão grande. A biomédica acrescenta que o risco de desenvolver coágulos após a vacinação com a AstraZeneca é extremamente baixo. O importante dizer é que foi feita a revisão agora desses casos, né, mais severos de formação de coágulo sanguíneo depois da vacinação com a AstraZeneca, e, na verdade, foi visto que o risco de acontecer um evento como esse é muito baixo, muito inferior a adoecer pela Covid, muito inferior de precisar de uma eventual hospitalização ou até morrer pela doença. Então, os benefícios da vacina continuam superando os riscos, né, que essa vacina pode trazer por causa do risco tão aumentado que a doença mesmo traz para a gente. A chance de acontecer alguma coisa como essa é de 0,00065%, então é muito baixo mesmo. Segundo o médico infectologista Gabriel Serrano, é normal que casos adversos apareçam quando uma vacina começa a ser utilizada em massa. Porque quando a gente vai desenvolver um medicamento ou uma vacina, a gente tem, em média, a gente chama de 4 fases. Você tem as fases primárias, a primária, secundária, terciária, que são os testes ali, cada um avaliando um ponto. E a fase quaternária, né, ou a 4ª fase de um estudo, é quando ele é colocado, aquele medicamento é colocado, ou vacina, para o público. Né? Então, a 4ª fase é quando você coloca para o público aquela vacina. Então, existem coisas que vão acontecer que só vão acontecer quando você testa numa larga escala. É quando você testa a eficácia, não só a eficiência, mas agora a eficácia daquela vacina ou de um medicamento. E vão aparecer algumas coisas, algumas características que vão acabar surgindo no momento em que a gente tem esse cuidado sendo exigido. Então, esse nível de cuidado exigido faz com que você tenha que, algumas vezes, parar algumas análises. O médico Gabriel Serrano aconselha que todos se imunizem com a primeira vacina que ficar disponível. Assim que for possível, assim que estiver disponível, a melhor vacina que você tem que fazer é aquela que estiver mais próxima do seu braço. Então, no final das contas, para você garantir a sua segurança e a segurança de todas as pessoas que estão ao seu redor, o mais recomendado é que você venha sim a se vacinar o mais rápido possível, assim como recomenda a OMS e todas as instituições sérias de saúde do mundo. Segundo o governo canadiano, das mais de 400 mil pessoas vacinadas com a AstraZeneca, apenas uma pessoa na região de Quebec desenvolveu os coágulos no sangue, mas passa bem. Outra vacina que também está sendo investigada por causar este raro efeito colateral é a Janssen. Apesar de tudo, os especialistas são categóricos. As vacinas são seguras. Bosco da Costa, CMC TV.